Toledo, a eleição de 2024 registrou a maior taxa de reeleição dos prefeitos da nova República Brasileira. E isso não foi à toa, é resultado de muito esforço de quem manda dinheiro para essas prefeituras. Exatamente, Thaís. Se a gente analisar, sob esse ponto de vista que você falou, 81, 82% de reeleição. Todos os prefeitos, de cada 10 prefeitos que foram candidatos a voltar ao cargo, 8 conseguiram voltar. Algo que nunca tinha acontecido, recorde total e absoluto. E quem conseguiu maior sucesso nisso? Foram os partidos justamente que tinham uma grande quantidade de emenda para gastar, né? E já tinha um fundo eleitoral, nunca é uma coisa só, né, Thaís? A gente sabe, na política, sempre as causas são multifatoriais. Eles têm, esses maiores partidos, eles têm o fundo partidário maior, porque já tem mais deputados. Eles têm um fundo eleitoral que eles dobraram na eleição anterior e que mantiveram dobrada nessa eleição, que também é maior, porque eles têm mais deputados. E eles têm mais emendas, porque eles também têm mais deputados. Então, é aquela história do ovo e da galinha, né? Eu já tenho mais deputado e por isso eu tenho mais verba. Como eu tenho mais verba, eu tenho mais emenda, daí eu faço mais prefeitos. Daí os prefeitos vão me ajudar a eleger mais deputados. Mas me explica uma coisa. O PT, por ter a segunda maior bancada da Câmara, tem uma fatia um pouquinho maior que a do PSD. Sim. De emenda e de fundo e de tudo mais. Sim. Só que tem muito menos prefeito, então mesmo que reelegesse todos, daria um número infinitamente menor. Muito bem observado. Eu faço uma distinção, e aqui vou recorrer, então, a um pouco da ciência política. Existe um paper, né, um artigo que foi publicado ainda em 2012, pelo Ciro Biderman e pelo Jorge Avelino, professores da Faculdade Getúlio Vargas, da Fundação Getúlio Vargas, cientistas políticos, demonstrando o que os especialistas chamam de efeito coattail, que é como as articulações internas dentro dos partidos... Não consigo não pensar em Coltrane quando você fala coattail. Já ouço um jazz no fundo. É uma música mesmo, funciona como música. Não sei se jazz, né? Talvez exato. É mais... Mas é mais organizadinho, assim, do que o Joe Coltrane. Mas, enfim, por quê? Se você elege mais prefeitos e mais vereadores numa eleição municipal, como essa que acabou de acontecer, você automaticamente tem mais cabos eleitorais para eleger deputados estaduais e deputados federais 2 anos depois. Isso vem acontecendo a cada sequência, a cada ciclo eleitoral, isso vem se repetindo. E nesse ano, a gente pode dividir os partidos em 3 grupos, dos que têm representação na Câmara e que elegeram prefeitos. Você tem um grupo dos partidos que estão tendendo à extinção. São aqueles que estão perdendo o número de deputados, que elegeram menos prefeitos esse ano, que estão em queda. Então é um ciclo vicioso. Exatamente. É o ciclo vicioso, é o ciclo negativo, né? Daí você tem 3 partidos que essa avaliação do efeito coattail não é perfeita, porque eles têm cabos eleitorais muito fortes. Que são os casos do PT, que tem o Lula, e do PL, do Valdemar Costa Neto, que tem o Bolsonaro. E também entra aí nessa conta o União Brasil, porque antes de ir para o PL... Ele estava no PSL, que virou União Brasil. Perfeito, Bolsonaro. Exatamente. Então, o União Brasil, ele tinha perdido deputados na eleição entre 2018 e 2022 por causa da confusão. Saída do Bolsonaro. Exato. Funde, não funde, etc. E então atrapalha um pouco a análise. Ele foge um pouco à regra. E o PT, ele mesmo tendo perdido prefeitos entre 2016 e 2020, ele ganhou deputados na eleição de 2022 por causa do Lula. Tá. Né? Esses daqui a gente exclui da análise porque tem um fator externo que interfere, que é esse cabo eleitoral muito forte. Mas e os outros? O que acontece? Aí é uma regra. Olha só, PP, né, a partir do Ciro Nogueira e do Arthur Lira. Na eleição de prefeitos passada, de 2020, eles cresceram 37% em número de prefeitos. Na eleição subsequente de deputado federal, eles elegeram 27% mais deputados federais. Quer dizer, aumentou prefeito, aumentou deputado federal. PSD do Kassab, mesmo período. Aumentou 20%, 21% prefeito, aumentou 20% de deputado federal. O PSDB perdeu 34% de prefeito, perdeu 57% de deputado federal. O PDT perdeu 7% de prefeito, perdeu 39% de deputado federal. Todos seguem a mesma lógica, Podemos, republicanos, PSB, uns crescendo, outros caindo,
A única exceção foi o MDB, que mesmo perdendo prefeitos em 2020, perdeu 25%, ganhou 24% a mais na eleição de deputado federal. É o único que foge à regra. Porque também é um partido diferente, ele é uma confederação estadual de partidos Tem locais. alguns estados que estão muito fortes, apesar de nacionalmente não e tal. Isso, exatamente. A lógica é um pouco diferente. E o que você... E daí, né, Toledo? Que você tá falando esse monte de número, qual que é a história por trás disso daqui? Nossa, tadinhos dos cientistas políticos, né? Trabalhar no Brasil é tipo impossível, tem muita... Mas tem uma regra que está muito clara aqui. Agora você pega todo mundo que cresceu em número de prefeitos nesta eleição e projeta o que vai acontecer daqui a 2 anos na eleição de deputado federal. E daí quem que vai crescer? Vai crescer o PSD do Kassab, que foi o grande vencedor dessa eleição, foi o que formou a maior bancada de prefeitos, teve o maior ganho em número absoluto de prefeitos, foi o que teve a melhor relação custo-benefício de taxa de reeleição de prefeitos. É bom dizer, o Kassab ganhou essa eleição antes da urna, de ter algum nome de um candidato na urna. Porque ele foi atrás dos prefeitos do PSDB, de outros partidos, cooptou esses prefeitos antes da eleição e escolheu muito bem aqueles que ele queria, porque sabiam que tinham mais chances de se reelegerem. Não foi assim, qualquer um chega aí. Não, foi profissional. Foi super profissional. Então, ele saiu como grande vencedor porque se planejou e agiu para isso. Mas o PP também cresceu e deve aumentar a bancada de deputados federais. O MDB também deve crescer, porque cresceu o número de prefeitos nessa eleição também, pouquinho, mas cresceu, revertendo uma tendência histórica de queda que ele vinha tendo, e o Republicanos também cresceu. Então, esses partidos que formam, eu vou chamar de meião, né, porque está entre o PT e o PL ali, né, eles crescem nessa eleição e projetam um aumento do seu poder na próxima eleição de deputado federal. Né? Por isso que eu digo que o emendismo ganhou, porque as emendas parlamentares tiveram um efeito muito grande nessas eleições. Se você pega quem distribuiu mais emenda, em geral, teve um melhor desempenho como prefeito. Você vê, mesmo o PT, no meio dessa crise toda aí de crescimento da direita e do centro, ele conseguiu melhorar um pouquinho a sua posição, que era muito ruim de prefeituras, graças ao efeito das emendas. A consequência disso é que, como deu muito certo, ficou virtualmente impossível, estou exagerando, mas certamente subiu no telhado a tentativa do Flávio Dino, em acordo com o governo federal, de criar restrições à ampliação das emendas. Né? E aí a gente assistiu essa semana várias tentativas do governo de negociar com o senador Ângelo Coronel, responsável pelo projeto que supostamente vai criar uma nova regulamentação para as emendas parlamentares, de criar limites, de evitar uma dispersão muito grande do número de emendas, de criar mais transparência. O governo reclama, a gente... Rastreabilidade. Exato. A Natália Quem manda para onde? A Natália Portinari, essa semana, publicou uma história bem interessante. Ela flagrou uma conversa de um ministro com o Ângelo Coronel. E o no ministro... UOL, né? Exato, no UOL, claro, bem lembrado. Nossa colega, digo, colunista e repórter do UOL. Que esteve na casa... na minha ausência. Exato, fez uma hora extra à parte. Fez uma ótima hora extra. Ela flagrou essa conversa em que o ministro reclamava, essas emendas de comissão temática, que são a substituta de alguma maneira do orçamento secreto, a gente não sabe quem é o senador ou o deputado. E a gente não tem como cobrar se o cara votou com a gente, se não votou, tal. Vamos dar um jeito, mas aí a reação do Ângelo Coronel já foi de cara de que, putz, isso aí não vai passar. Eu entrevistei o Rodrigo Pacheco lá em Londres com a Raquel Landim. A gente fez uma exclusiva com ele. Ele contou que o plano B, negociado entre Congresso e Executivo e governo, é tornar as emendas de comissão em emendas individuais não impositivas. Então, com isso, você facilita a rastreabilidade, você sabe para qual deputado é, mas ela continua sendo fruto de negociação política que se tornou uma moeda de troca tão importante que ninguém quer abrir mão. Sim. Né, os presidentes das casas, as cúpulas do Congresso, de Senado e Câmara, não querem abrir mão de ter o poder de negociar a emenda em troca de apoio e votação. E aí você chega num meio termo porque a individual tem o nome do deputado ou do senador beneficiado, mas ao mesmo tempo ela permite esse jogo de cintura, essa flexibilidade. Agora, isso não substitui as impositivas, tá? É um valor a mais. Perfeito. Agora, significa o quê? Que o valor talvez não aumente,
né, os 50 bilhões lá de emendas não fique ainda maior que os 25% do orçamento, da parte do orçamento que o governo tem capacidade de escolher onde vai gastar, não fique ainda maior a parte do Congresso, mas diminuir eu acho que dificilmente vai, e acho que também todas as medidas de rastreabilidade, de transparência, etc. Essa hipótese que acabou de citar talvez seja até um avanço, por mais paradoxal que pareça, né? Mas, enfim, o poder do que eu chamo de arenão, desse meião fisiológico dos partidos que comandam os fundos partidário, eleitoral e as emendas parlamentares cresceu muito e eles não vão abrir mão disso, né? E isso tem vários outros efeitos, né, Thaís? Eu acho que a gente poderia, talvez, comentar isso no terceiro bloco, que é voltar àquela história do anti-Kassab. Vamos nessa. Bom, Toledo, o crescimento do PSD é a notícia dessa eleição e o protagonismo do Kassab como um grande articulador político projetou ele como nunca antes. Assim, ele sempre foi muito bem conhecido por essa capacidade de vocação, mas essa eleição provou o resultado do trabalho dele e a gente já está observando a reação da classe política a isso, porque sempre que tem alguém que começa a ganhar poder demais, a reação é imediata e você identificou de onde está partindo esse movimento. É muito interessante, Thaís, porque, de novo, né, o PSD elegeu o maior número de prefeitos, superando o MDB pela primeira vez na história da redemocratização no Brasil. Fez isso num período recorde de 14 anos. Ele foi o que teve uma das maiores votações no primeiro turno e que vai comandar um dos maiores eleitorados com os prefeitos eleitos no primeiro e no segundo turno, junto também com o MDB. E teve a maior taxa de sucesso na aprovação, na reeleição dos seus candidatos, quer dizer, gabaritou. Mas, como a gente sabe muito bem, a toda ação cabe uma reação, especialmente na política, né? E aí, se a gente olha para ver quem pode se contrapor ao PSD, tem um partido que a gente nunca fala muito, que está crescendo, que é o Republicanos, né? E aí você pode me ajudar até um pouco a contar a história do Republicanos. Eu só vou dar uma sequência de números e prometo parar por aqui. O Republicano sai de 80 prefeitos em 2012 para 107 em 2016, dobra em 2020 para 217 e agora fez 433. Ele, proporcionalmente, foi o partido que mais cresceu, porque ele fez 100% a mais, 103% a mais. E você sabe quantas por estado, ou pelo menos aonde que tem? Tem uma concentração grande em São Paulo, por causa do governador Tarcísio de Freitas, mas não é um partido de um estado só. É um partido que conseguiu crescer e aparecer. E agora vai... Com Mota na Paraíba, que eu diga. Exatamente. E vai ter, então, o presidente da Câmara dos Deputados e vai ser um partido que, com esse resultado nessa eleição municipal, projeta um crescimento muito grande da bancada de deputados federais daqui a 2 anos. O curioso é que o Tarcísio de Freitas é filiado ao Republicanos, não quis ir para o PL, não pôde ir para o PL. Mas ainda deve ir. Vamos ver agora, né? Vamos ver agora, porque... Exato, porque essa eleição reorganizou muito o cenário. A eleição dele em 22, ele foi para o Republicanos quase de nariz tapado. Quem fez a campanha dele foi o PSD, foi o Kassab, basicamente. O Republicanos passou o dinheiro na 10ª hora e foi só, não teve empenho político dos seus quadros. E agora o quadro mudou, porque o partido está se fortalecendo, né, tem esses números que você disse que já mostram tudo. E o PL, por outro lado, também se fortalece. Sim. Mas a posição do Bolsonaro, a posição relativa do Bolsonaro no PL muda um pouco o jogo. Exatamente. Esse que eu acho que é o terceiro fator que ajuda o Tarcísio. Porque o Bolsonaro conseguiu a proeza de perder uma eleição que o partido dele ganhou. O PL, o partido do Valdemar Costa Neto, foi um dos partidos que mais cresceu nessa eleição municipal, também teve um crescimento explosivo. Ele aumentou em 46% o número de prefeitos, mais do que o PT, que aumentou em 37%. Mas os candidatos que ganharam, não todos eles, mas muitos deles, eram candidatos do Valdemar, não eram candidatos do Bolsonaro, né? Bolsonaro... Tem um ou outro lugar, tipo Cuiabá, que era um bolsonarista estridente, mas a maioria dos candidatos estridentes do bolsonarismo perdeu. Perdeu em Belo Horizonte, para o PSD. Curitiba. Curitiba,
Exato, perdeu em Fortaleza, perdeu em Belém, enfim. Então, o Valdemar tá forte, mas o Bolsonaro tá fraco. E a minha análise é que ele fez isso meio de propósito, porque ele preferiu manter a sua militância, ou seja, manter aqueles caras mais radicais, agradá-los, do que ganhar a eleição. Ele preteriu o eleitor em relação ao militante. Por que ele fez isso? Porque surgiram ameaças à liderança do movimento da extrema-direita no Brasil. É o Nicolas Ferreira dentro do próprio PL, é o Pablo Marçal no ridículo PRTB e até o Ronaldo Caiado, que foi redivivo, né? Renasceu nessas eleições, tendo um excelente resultado eleitoral em Goiás. Então, ele jogou na defesa o Bolsonaro. Sem falar no Tarcísio, né? Exato. E Que aí ninguém que tá, fala, mas é que... tá caindo no colo do Tarcísio a coisa, né? Porque o Bolsonaro enfraquecido, o principal aliado dele super fortalecido, que é o Kassab, e o partido dele em altíssima, ganhando a presidente da Câmara. Mas sobre o enfraquecimento do Bolsonaro, eu acho que depende do ponto de vista, porque ele não decidiu sacrificar o próprio partido para apoiar outsiders por inexperiência. Ele tem experiência em ser outsider, ele sabe que ele ganha muito voto, e se não for voto, ele ganha muita atenção com essa estratégia. Ele optou por essa estratégia. Sim. O meu ponto é, ele escolheu fazer isso, sim, mesmo sabendo que ele poderia sair derrotado nas urnas. Sim. O resultado do Bruno Engler em Belo Horizonte, ele perdeu, tudo bem, mas ele perdeu contra o prefeito que se reelegeu, o prefeito do establishment, o prefeito que era favorito, e ele foi muito bem. Ele fez quantos por cento dos votos? 46% dos votos válidos. Éder Mauro, em Belém do Pará, Éder Mauro é o histrionismo bolsonarista mais bem acabado. Ele foi para o segundo turno em Belém. A Cristina, em Curitiba, enfim, todos os candidatos que a gente já cansou de falar. O Bolsonaro quis essas derrotas para colher vitórias, não nas urnas, mas vitórias políticas. E esse entendimento está muito claro na classe política. Ao conversar essa semana com vários políticos, todos eles fizeram essa ponderação. Sim, o que a Camila Rocha me explicou, que é uma grande pesquisadora especializada na direita, é que esses movimentos tipo o bolsonarismo, eles precisam de mobilização permanente, não só nas redes sociais, mas também nas ruas. Faz parte da mítica ou da mística bolsonarista você convocar manifestações e aparecer um monte de gente. Como não apareceu na última, gerou até aquela reação retardatária do pastor Silas Malafaia criticando o Bolsonaro, que porcaria de líder é esse, né? Então, claramente, ele fez uma opção pelo movimento, para tentar segurar sua militância em torno dele, evitar que ela escape para essas novas lideranças emergentes, mas isso teve uma consequência, que o que eu chamo de arenão, os fisiológicos perceberam que não precisam mais do Bolsonaro. E, ato imediato, tiraram da fila de votação a anistia que ia beneficiá-lo diretamente. Ele ficou mais difícil para o Bolsonaro ser candidato em 2026, para a Câmara aprovar um projeto de anistia que beneficia ele e os outros. Né? Mas médio, na minha opinião, porque é o que eu estava falando com um deputado do PT hoje, né? Com essa solução meio salomônica do Lira de tirar da CCJ a anistia e botar ela na comissão especial e deixar esse assunto pairando no ar. Tem gente no PT argumentando que é melhor mesmo anistiar o Bolsonaro para o Lula enfrentar ele do que enfrentar um outro candidato como Tarcísio de Freitas. Tem gente no PT, inclusive, falando que é melhor o Lula nem disputar a reeleição, ou que ele não sei se melhor, mas que ele eventualmente não vai querer disputar se não estiver se sentindo favorito. Eu tenho dúvida se essa anistia saiu da pauta definitivamente. Não, ela não saiu definitivamente. Eu acho que foi um acordo feito no laço, nessa semana, para o Lira e o Hugo Mota colherem o apoio formal do PT. Mas o que vai acontecer semana que vem, começa a semana que vem. Não, concordo. É óbvio que sim, você tem toda a razão. Mas, efetivamente, concretamente, nesse momento, o Bolsonaro está com muito mais dificuldades de ficar falando, como falou lá naquela churrascada que você tão bem descreveu, que o candidato sou eu. Não é. Evidentemente não é. Sim. Ele saiu derrotado da urna, saiu enfraquecido e o candidato que é o candidato natural, que é o Tarcísio, ganhou em tudo. E o Ciro Nogueira deu uma entrevista no Globo criticando muito o Tarcísio, o que só reforça essa tese. Exatamente. É o último dos bolsonaristas, o Ciro Nogueira, né? Bom, e tudo isso mostra que
o trem de 2026 já partiu. Qual que é teu lugar nesse trem, José Roberto? Vamos lá. É sempre na rabeira.